Oi, amados, bom dia, tudo bom? Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Alan, seja bem-vindo aqui na live. Bom dia, Rubi, precioso Senhor Jesus. Luiz, natureza, amados, Pri, que em nome de Jesus essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até então, que essa seja a melhor semana das nossas vidas até então. Uma segunda-feira é uma semana de alegria, de paz, de amor, de vitória, de boas notícias, de bênçãos, que a gente fique cada vez mais firmes nos caminhos do Senhor, que a gente mire no nosso Senhor Jesus, que a gente prossiga para o nosso alvo. Bom dia, Línia, Caroline, Diogo, bom dia, minha querida, bom dia. Amados, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Mantenha sua expectativa elevada, mantenha sua esperança elevada, amados, que Jesus transforma toda a nossa vida, aquilo que você chama de nada. Não tenho nada. Jesus olha e Ele vê tudo. Ele precisa, amados, do seu coração. É isso, do seu coração disposto, inclinado para Ele. E Ele faz a obra. Jesus é soberano sobre todas as coisas. E, amados, hoje o tema da nossa live hoje é afastar-se. Afaste-se do mal para viver plenamente na presença de Jesus. Nós temos vários versículos que falam sobre esse assunto. Eu trouxe 2. E é importante a gente saber orar a Deus, pedir discernimento para a gente saber reconhecer o mal em suas diversas formas. E com certeza Deus nos mostra, Deus nos traz discernimento. E afaste-se do mal. Afaste seus pés da maldade. Afaste seus pés de tudo aquilo que pode interferir na sua vida com Deus. E muitas vezes, amados, nós antes mesmo, de longe, nós já sabemos. O próprio Espírito Santo já nos diz e nós não temos paz nenhuma para seguir. Mas às vezes, por muitas razões, as pessoas acabam seguindo em frente e elas falam: poxa, se eu tivesse desde o início dado ouvidos àquilo que o Espírito Santo já tinha me dito, a falta de paz no meu coração, se eu tivesse ouvido, eu não teria entrado nessa situação, nessa história. Mas vamos nos aprofundar nessa palavra, amados. Antes vamos fazer a nossa oração, quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia a todos que estão entrando aqui na live, queridos. Pai querido, Pai amado, graças te dou, porque o Senhor está aqui com a gente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer, Pai, por esse momento precioso, por esse dia que está começando agora, por essa semana que está se iniciando agora. Pai, nós queremos te agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado com cada um de nós, pela sua palavra que é viva e eficaz, pela sua palavra, Pai, que entra no nosso coração e transforma toda a nossa vida. Pai, nós pedimos nesse dia por discernimento para que a gente saiba reconhecer o mal em todas as suas formas, Pai. E que a gente, assim como o Senhor diz que é para a gente fazer, Pai, que a gente afaste os nossos pés, Pai. Que a gente sempre, Pai, coloque o Senhor em primeiro lugar. Que a gente coloque sempre, Pai, a luz do Senhor, o reino do Senhor, te buscar em primeiro lugar, como prioridade absoluta da nossa vida e também dos nossos dias, Pai. Nós queremos, Pai, agradecer a sua proteção, os seus anjos que estão acampados ao nosso redor. Também queremos agradecer porque o Senhor abençoa e guarda a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Obrigada, Pai, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Obrigada, Pai, porque nós podemos nos alegrar no Senhor, porque pela fé
Nós sabemos, Pai, que o Senhor já cuidou de tudo, que não há vitória, não há batalha perdida para o Senhor, Pai, que a vitória é certa nas nossas vidas. Obrigada porque está no nosso DNA, Pai, sermos vencedores, porque o Senhor nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor nos fez mais do que campeões, Pai. Está no nosso DNA, é nosso, e que a gente acesse, Pai. Obrigada, Pai, porque nós somos seus herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Nós te agradecemos pelo seu zelo. Nós te agradecemos, Pai, pela disciplina do Senhor. Tão importante, Pai. Tão importante passarmos pela sua disciplina, assim como a sua palavra diz que nenhuma disciplina é motivo de grande alegria no momento que estamos passando, mas depois ela produzirá frutos eternos, Pai. E nós entendemos por que nós precisamos passar por essa disciplina. Nós te agradecemos pela disciplina, nós te agradecemos pela sua disciplina paternal, nós te agradecemos pelas correções, nós te agradecemos pelo cuidado, Pai, com o que o Senhor tem com cada um de nós individualmente, Pai. Obrigada por tanto amor, obrigada porque o Senhor já escreveu toda a nossa vida e nós queremos andar, nós queremos viver, Pai, a vida que o Senhor tem e preparou para cada um de nós, Pai. Essa é a vida que nós queremos viver, Pai. Queremos experimentar e comprovar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que assim seja, Pai. Nós entregamos esse dia e essa semana em suas mãos e descansamos, Pai, o nosso coração, descansamos a nossa mente. Pai, para todos aqueles que estão agora sofrendo, tristes, com os corações despedaçados, que estão sem saber como recomeçar, Pai, te peço para que o Senhor agora mesmo, Pai, esteja com eles, que eles recebam o seu toque, Pai. O seu toque de amor, Pai. Que eles saibam que não estão sozinhos. Que eles saibam, Pai, que o Senhor pode e vai arrancar essa dor, Pai, de dentro deles, Pai. Que o Senhor vai dar motivos para seguir em frente. Que o Senhor cicatrize o coração, o Senhor cicatriza a alma. Muito obrigada, Pai, por cuidar da gente. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor nos dá motivos para seguir em frente. E o Senhor coloca num novo jardim, onde tudo ao nosso redor floresce. Obrigada por tudo. Nós nos alegramos na sua doce e maravilhosa presença. Nós te amamos, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Toda a nossa oração é feita. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Que esse seja um dia de paz, um dia de amor, um dia de alegria, amados. Um dia onde a gente escolhe verdadeiramente colocar tudo nas mãos do Senhor. Nos alegrar, amados, por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Sabemos, amados, que muitas vezes nós passamos por determinadas situações. E às vezes a gente fica se questionando o que está acontecendo. Ao invés de você ficar se perguntando por que eu, por que isso está acontecendo comigo, mude a sua pergunta para o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo na minha vida, o que eu preciso e posso aprender com isso que está acontecendo na minha vida nesse momento. Senhor, me dê discernimento. E também, amados, nessa palavra de hoje, né, que é para a gente se afastar do mal, para a gente viver plenamente na presença de Jesus, é a gente viver na luz, amados. Nós fomos transportados das trevas para a luz. Então, que a gente viva conforme a luz, afastando-se do mal, para encontrar a plenitude em Jesus. Nós temos vários versículos, amados, que falam sobre esse assunto. É importante a gente pedir discernimento a Deus para a gente reconhecer o mal, amados, em suas diversas formas, sejam nas atitudes, nos pensamentos, no comportamento, com companhia. É importante a gente refletir o que a gente vem, sabe, do que a gente vem se alimentando, se abastecendo todos os dias, o que você ouve todos os dias, o que você assiste todos os dias, o que você pensa todos os dias. Sabe, amados, que para a gente encontrar a plenitude
na nossa vida com Jesus, a gente precisa se afastar do mal. E muitas vezes, amados, tem muitas formas de mal que se apresentam como boas coisas para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos buscar discernimento, pedir a Deus, e Ele vai nos dar discernimento. E quando Ele nos der, amados, que a gente faça a nossa parte, que a gente vai ver nesses 2 versículos de hoje, amados, que é nosso papel. Nós temos o nosso trabalho, o nosso papel. Nós temos, amados, responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. Nós precisamos assumir essa responsabilidade, ao invés de sempre terceirizar tudo, e muitas vezes nós estamos terceirizando, inclusive, as coisas para Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele também na Bíblia, em vários momentos, nos diz o que é para a gente fazer. Ou seja, Ele nos diz o que é para a gente fazer. Agora, a questão é, nós estamos fazendo? Nós estamos obedecendo ao Senhor? Nós estamos fazendo aquilo que Ele diz que é pra gente fazer ou não fazer? Ou nós estamos simplesmente querendo viver a própria vontade e depois nós também precisamos, se assim estamos vivendo, assumir as consequências, sem jogar a culpa para quem quer que seja, sem querer jogar a culpa para outras pessoas. Foi fulano, foi fulana, foi Deus. Não, foi você. Foi você mesmo que escolheu esse caminho, você mesmo que escolheu não obedecer a palavra de Deus, foi você mesmo que tomou essa ou essas decisões. Então, assuma que foi você. E muitas vezes, amados, muito antes de acontecer, às vezes antes da gente se envolver mais profundamente com alguma coisa, com alguma situação, com alguma pessoa, seja lá em qual for a linha, nós já sabemos, nós já sentimos dentro da gente, amados, que não é para fazer, que não é para seguir. O próprio Espírito Santo já nos avisou muito antes, mas muitas vezes as pessoas, mesmo com aquele incômodo dentro delas, elas escolhem seguir aquele caminho, elas escolhem se envolver com aquela situação, com aquelas pessoas ou com aquela pessoa que antes mesmo ela já sabia que ela não deveria ir por esse caminho ou seguir esse caminho. Mas ela escolheu e muitas vezes as consequências vêm, claro, porque vem, né, amados? Toda ação tem uma reação, tem uma consequência, né? E vai acontecer alguma coisa. E quantas vezes acontece, sim, pode acontecer nas nossas vidas, por isso que cada vez mais nós precisamos estar em sintonia, afiados e afinados para as coisas que Deus está nos mostrando. Porque quantas vezes a gente não vai por impulso, na força do braço, por não buscar discernimento, por não ter a calma e a paciência de ir lá orar e esperar a resposta certa do Senhor, ou olhar para dentro. Olhe para dentro, precisa tomar uma decisão importante. Pare, olhe para dentro, reflita, busque em Deus, busque esse discernimento, ao invés de sair falando sim, 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 acalme-se e veja o versículo que eu falo muito aqui na live, como está a paz no seu coração, porque assim como a Bíblia nos ensina, seja a paz, o juiz em seu coração. Veja se você está sentindo paz, ou se você está tomando uma decisão por carência, se você está tomando uma decisão porque, parece bom, vou viver isso sim, pronto, acabou. Se você está tomando uma decisão porque você está chateado ou frustrado com outra pessoa e por isso, numa intenção equivocada de se vingar, você vai e acaba fazendo uma determinada coisa que vai te prejudicar. Uma coisa que pode, atrasar a sua vida, uma coisa que pode, acabar deixando você triste, fazendo você cair, fazendo você se sentir frustrado, amargurado. E, amados, antes mesmo de fazermos as coisas, nós precisamos buscar entendimento e clareza, A gente sabe que em muitos momentos na Bíblia, a gente vê pessoas errando. Inclusive, elas estão lá na Bíblia para que a gente saiba, amados, que isso é natural, é humano. Porém, em vários casos, nós temos o que as pessoas fazem quando elas erram. E sabemos, amados, que Davi, que é um homem chamado segundo o coração de Deus, o arrependimento deles, amados, é genuíno, é verdadeiro, é puro. Ele se arrepende realmente das coisas que ele fez, né? Que não agradavam em nada ao Senhor. Ele verdadeiramente, profundamente se arrependeu.
E nós precisamos buscar isso, amados, porque quando a gente se arrepende verdadeiramente, a gente não torna a fazer essas coisas. Mas tem muita gente vivendo no ha-ha-ha, no não, vou fazer só hoje, só hoje, só hoje. Isso vai enterrando cada vez mais a pessoa. Basta ver como ela se sente logo após ela fazer isso que ela resolveu fazer só hoje. E basta ver como que ela se sente depois dele ir lá e fazer tal coisa. Sentir mal, sentir péssimo. Então, amados, isso é um sinal de Deus falando, não vai, não faça mais. Não faça mais para que algo pior não aconteça a você. Assim como está escrito na palavra, assim como Jesus diz e ensina, amados. Ele perdoa e ele diz, vá e não faça mais para que algo pior não aconteça a você. E muitas vezes as pessoas insistem em viver no mal, insistem em não afastar os pés da maldade, insistem em não viver a plenitude do que elas têm para viver em Jesus, porque elas insistem em ficar ali perto da maldade, quando a Bíblia nos diz em vários momentos para a gente se afastar dessa maldade. Elas não encontram a plenitude de Jesus, porque elas insistem em fazer coisas que estão completamente fora da palavra de Deus, fora, inclusive, amado, de uma vida íntegra, de uma vida digna, de uma vida correta, completamente fora. E aí aquela pessoa se sente frustrada, e aquela pessoa insiste em fazer certas coisas, e aí ela dá culpa a Deus, diz que Deus abandonou, diz que Deus deixou. Deus nunca vai nos deixar nos abandonar, amados. Mas muitas vezes as nossas atitudes fazem com que a gente tenha esses pensamentos, com que a gente se afaste do Senhor, e não Ele da gente. A gente que muitas vezes, por errar, a gente acaba se afastando dele. Mas que, amados, a gente tem essa plena consciência. Se você tem algo que você não quer mais fazer, que você faz, você se sente péssimo, você lembre de Jesus falando, vai, não faça mais, vai, não peques mais, para que algo pior não aconteça a você. Tenha essa palavra na sua mente, no seu coração. Veja as coisas que você anda consumindo, as coisas que você anda, sabe, pensando e fazendo todos os dias. Porque para a gente fazer alguma coisa, amados, a gente antes precisa pensar nela. Não é simplesmente, eu já acordei determinado a fazer tal coisa, determinada a fazer tal coisa que é completamente errada, eu sei que vai desagradar a Deus. Não, antes isso começou com um pensamento, veio com um pensamento. Então, a gente, ao detectar um pensamento, amados, que às vezes simplesmente vem esse pensamento. Ao detectar esse pensamento, diz, meu Deus, tira esse pensamento daqui, isso não provém do Senhor, então eu não quero na minha vida e não vou aumentar, não vou alimentar aquele pensamento. Mas às vezes as pessoas veem um pensamento e a pessoa fica pensando de novo, ela vai alimentando aquele pensamento. A gente sabe que tudo que a gente alimenta, tudo que a gente pensa, tudo que a gente foca vai expandir. E quando vê a pessoa que era aquilo que era só um pensamento, quando vê a pessoa está realizando aquilo ali que começou como um pensamento, amados. Então isso vale tanto para coisas boas, ótimo, porque a gente está orando, pedindo a Deus, andando conforme a palavra de Deus, mas isso também vale para as coisas ruins, para as coisas que estão fora da palavra de Deus, para as coisas que estão completamente, amados, afundando determinadas pessoas, e afunda mesmo, amados, afunda com tudo. Quando vê, todas as áreas da vida da pessoa estão derrubadas, começa com uma, e vai, quando vê, tá tudo. A boa notícia é que se você passou por isso, nunca é tarde demais para que você olhe para o Senhor, que você olhe para onde você tem que olhar, que você peça a Deus discernimento, que você se arrependa com todo o seu coração, que você pare de culpar os outros e pare de culpar o nosso Senhor Jesus e diga, Senhor Jesus, fui eu que tomei essa decisão, eu quis, eu fiz, eu me arrependo, estou aqui, me deixei ser enganado, eu me deixei ser enganada, porque nós, quando estamos plenamente, amados, plenamente em Jesus, nada nem ninguém nos engana. A gente muito antes já sabe, mas pode acontecer? É claro que pode, amados, é claro que pode. Porém, quanto mais afinados na nossa sintonia com o Senhor Jesus, mais nós vamos tendo discernimento muito à distância. Nós vamos ver esses 2 versículos, depois vocês pesquisem, amados. Tem vários versículos que falam sobre esse assunto. Vamos ver 2 versículos hoje que falam sobre esse assunto de você se afastar, de nós nos afastarmos do mal sempre. Salmo 34, versículo 14. Afaste-se do mal
e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Veja, amados, afaste-se do mal e faça o bem. E nós temos a nossa responsabilidade. Nós devemos nos afastar. Veja só como a palavra diz. Afaste-se, ou seja, é nossa responsabilidade. E muitas vezes nós precisamos ter essa consciência, mas nós precisamos realmente refletir, olhar para dentro, fazer essa autoanálise, essa autorreflexão das vezes que a gente faz alguma coisa e culpa os outros. Peraí, eu quis ir, eu quis falar aquilo, eu quis fazer, eu não defendi, eu não isso, eu não aquilo, ou eu isso, ou aquilo. Assumir a responsabilidade, olhar para dentro, confessar para Deus. Porque quando a gente confessa para Deus, amados, quando a gente se arrepende verdadeiramente, isso gera uma transformação tão grande dentro de nós que a gente não vai mais fazer. Nós vamos ficando maduros na fé. E nós não vamos mais fazer coisas de meninos, como a Bíblia nos diz. Quando era menina, era fazer meninice, coisa de menino. Depois nós vamos crescendo, vamos ficando adultos. E adultos também na fé, maduros também na fé. Então, aquilo que um dia a gente fez, que fazia sentido, a gente vai entendendo pela palavra, pelo próprio discernimento que a gente vai buscando em Deus. Que não é que aquilo ali é coisa de menino, que aquilo ali não deve fazer mais, que aquilo ali não agrada ao Senhor, que aquilo ali a gente está prejudicando a gente mesmo. Primeiríssimo lugar. Por que a gente obedece a palavra de Deus, amados? Porque Deus nos deu o manual daquilo para a gente viver uma vida boa, plena, abundante, debaixo do plano dele para a nossa vida, debaixo da graça dele. Ele sabe o que é melhor para nós, então ele diz o que a gente tem que fazer para viver uma vida onde Deus tem o melhor para nós. Então a gente segue, obedece a palavra de Deus na certeza de que nós temos uma missão, ele nos confiou uma missão, ele nos confiou um plano, ele sabe o caminho para que a gente tenha uma vida plena e abundante. Então ele já nos deu, já nos disse o que fazer. Então a gente só precisa fazer o quê? Obedecer, andar conforme a palavra que ele nos deu. Andar sobre aquela palavra, amados. Não tirar o pé nem para a esquerda nem para a direita, mas andar na linha reta. Eu sei qual é a palavra, então é afastar do mal e fazer o bem. Eu vou fazer isso. Eu vou me afastar do mal, eu vou fazer o bem. Mas o que é mal? Você não sabe, peça discernimento a Deus. Peça para Deus te mostrar e fuja de toda aparência de mal. Toda aparência do mal. A Bíblia também nos ensina em outro local, amados. Fuja. Nós sabemos, sim, nós temos discernimento, sim, daquilo que não é bom, daquilo que você vai fazer e vai prejudicar uma outra pessoa, você vai prejudicar você mesmo, você vai prejudicar a sua vida com Deus. Você sabe que muitas vezes as pessoas agem, amados, fazendo coisas, sabe, que estão completamente fora da palavra de Deus, mas agem como se nunca fossem ser punidas, como se nunca fossem ser pegos. E vão ser, amados, vão ser. Porque a Bíblia nos diz que tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Certamente é certamente. Então vai colher. Então o que a gente anda plantando? E às vezes as pessoas vão passando o tempo, e elas falam, não fui pega até agora, vou continuar. Não fui pega até agora, vou continuar. Não fui pega até agora, vou continuar. E você imagina que aquilo ali vai aumentando essa plantação ruim, vai aumentando. Na hora de colher, amados, derruba tudo. A casa cai e cai toda. Então, nós sabemos que antes de certas coisas acontecerem na nossa vida, nós temos a decisão de nos arrepender, de voltar o nosso coração para o Senhor, de querer viver a vida que Deus tem pra gente. E nós temos também outro versículo, amados, está lá em Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Veja a nossa ação aqui, o que a gente precisa fazer, amados. Nós temos aqui, ó, a ação que a gente precisa fazer. Portanto, submeta-se a Deus. Então você se pergunta, você está se submetendo a Deus? Você ora, você lê a palavra, você pensa em coisas boas, você se afasta de toda forma de mal, você assume a responsabilidade, você assume quando você toma uma decisão equivocada, você realmente está se submetendo a Deus e se arrependendo e entregando tudo nas mãos do Senhor e se esforçando a cada dia para viver conforme a palavra de Deus. Você está realmente se submetendo a Deus, lendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus, se abastecendo da palavra de Deus todos os dias. Então você se submete a Deus, você resiste ao diabo e ele fugirá de vocês.
Então veja que também é nosso papel resistir ao diabo. É nosso papel. Muitas pessoas estão sempre falando, terceirizando, é inimigo, é o isso, é aquilo, o outro, foi ele, foi aqui. Para e pensa, peraí, mas eu tenho a minha responsabilidade de me submeter a Deus, resistir ao diabo. E a Bíblia é clara em dizer que ele fugirá. Ele fugirá. Paula, você que está dizendo isso? Não, amado, está lá na Bíblia. Tiago 4, versículo 7. Submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, peça discernimento a Deus, amados. Veja o que você precisa se afastar de mal na sua vida, aquilo que você faz e faz mal, amados, às vezes para sua mente, para o seu espírito, faz mal às vezes até mesmo para o físico. Reflita e faça tudo o que você puder dentro da palavra de Deus. Não invente nada, amados. Não invente moda. Tá na palavra. Não precisa criar nada. Tá tudo na palavra. Para como você viver uma vida que agrada a Deus. Como você viver uma vida próspera, abundante, saudável, feliz, plena, na luz. Passamos por disciplina? Passamos. Passamos por tribulação? Passamos. Mas é sempre para gerar algo novo, algo maior, algo melhor, sempre para nos ensinar, sempre para extrair o melhor de nós. Que nós, como somos esmagados, sai o melhor de nós. Deus extrai o melhor de nós. Então a gente passa por tudo isso? Passa por tudo isso. São processos que a gente passa com o Senhor. Aqueles que estão dispostos a viver a vontade de Deus, a ter o melhor extraído de dentro de você. Quem está disposto, quem quer, realmente passa pelo processo do Senhor. E é sempre para gerar algo melhor. Nós estamos sempre gerando alguma coisa, sempre para gerar algo melhor, algo maior, algo que tem a ver com a nossa vida, algo que está completamente ligado aos dons e talentos que Deus já nos deu, já nos entregou, e para que a gente use para servir ao Senhor, que a gente use para a nossa vida, para que a gente use para transbordar na vida das outras pessoas. Então, amados, se você de repente estava fazendo alguma coisa que você sabe lá no fundo que você não deve fazer, seja lá em qual área da sua vida for, ou em várias áreas da sua vida, veja, por exemplo, quando você deita a cabeça no travesseiro. Como você se sente? Você se sente tranquilo? Que bom, tá tudo certo. Não enganei ninguém, não puxei tapete de ninguém, não tô aqui planejando e maquinando mal para quem quer que seja. Tô tranquilo, posso deitar, dormir tranquilo e sereno, porque tá tudo bem. Mas aquelas pessoas que deitam, ficam ali remoendo aquilo ali com aquela consciência pesada, amados, é um sinal de que você tem algo que você precisa parar, olhar para dentro e entender o que você precisa para que a paz de Jesus, que Ele já nos deu, te alcance de forma grandiosa, plena. O que você precisa abrir mão? O que você precisa deixar para trás? Que comportamento, que lugares que você vai, que atitudes que você tem, que pessoas que você anda, o que você precisa fazer para você se afastar de tudo que não agrada ao Senhor e viver uma vida plena em Jesus, assim como Ele nos chamou. Que a gente fique firme na palavra de Deus, amados, sempre. E veja que muitas vezes nós estamos cômodos demais, acomodados demais, querendo terceirizar tudo, né, amados? Mas veja que nós temos a nossa ação nesses 2 versículos que nós lemos hoje. É um versículo que traz bastante, são versículos que trazem reflexão pra gente. Vejam que a gente tem o nosso passo, nós temos a nossa contribuição, nós temos a nossa ação na nossa vida com Deus, tanto de se afastar do mal, veja que é uma ação nossa se afastar do mal, quanto se submeter a Deus, resistir ao diabo, e assim ele vai fugir da gente, assim como está escrito na palavra do Senhor. Tá bom, amados? Fiquem com essa palavra, reflitam sobre ela, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre essa casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que essa seja uma semana de vitória, de bênçãos, de alegria, onde você decide se você está andando perto do mal, que esse seja um dia que você decide se afastar do mal e fazer o bem, que você escolha submeter a Deus, resistir ao diabo, e assim ele vai fugir de você, tá bom?
Essa foi nossa palavra do dia. Nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe também a todos aqueles que estão acompanhando aqui agora. Obrigada. Oi, amigo, tudo bom? Quanto tempo? Que bom que você está aqui na live com a gente. E um beijo também, amados, para aquelas pessoas que vão acompanhar a live depois, seja aqui no Instagram, seja no YouTube. Obrigada, Elinha. Amém. Obrigada, viu? Deus abençoe. Rubi, precioso do seu Jesus. Amém, Alessandra. Obrigada pelo seu carinho, viu, Romário, Rosângela, Ana, Maria, Débora, Marilze, Bruno, Ana, Joane, Deus, Ellen, Tonzão, Mara, Liane, Fábio, Sueli, Mara, Jaélia, perdão, Edilne, Sandra, Tânia, Moça Bonita, Thaís, Whitson, Jeff, Leopoldo, Fátima, Yara, Adriele, Socorro, Cícera, Paz do Senhor, minha querida, Lição, Ana, Valentim, Eliane, Dona Neide, um beijo, Dona Neide, amada, Rafael, Bruna e todos, Eliana e todos que estiveram aqui, amados, um beijo no coração e até amanhã, em nome de Jesus.